Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria recebê-la de volta aqui no canal AD Prudente Oficial. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, na pessoa do seu presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, saúda todos vocês que interagem, participam, compartilham esta programação. Ao senhor, à senhora que ainda não se inscreveu, olha aí embaixo, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sino das notificações a fim de que você seja informado a cada vídeo novo que acessar essa plataforma. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, a promessa do Espírito, assunto que coincide dentro de um calendário histórico com a data de 8 de junho, onde se comemora o dia de Pentecostes. Portanto, o tema é propício para a data em questão. Textual está em João, capítulo 20, o verso 22. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A verdade prática afirma: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe, ela se pauta no Evangelho conforme João, mas em alguns contextos. Em princípio, capítulo 14, versos 16 a 18 e também o versículo 26. A posteriori, capítulo 16, versos 7, 8 e também o de número 13. E por fim, capítulo 20, os versos 21 e 22. Introduzindo e comentando o primeiro assunto sobre a promessa do Pai, eu convido para esse ambiente, caro companheiro pastor Fernando Rodrigues. Olá, meus queridos irmãos. Agora estamos estudando a lição número 10, a promessa do Espírito Santo. Essa promessa do Espírito Santo aqui no tópico 1 está elencada como analisar a promessa do Pai conforme ensinada no Evangelho de João. É interessante pensar que Jesus ali no Evangelho de João, no capítulo 14, 15, ele vai nos falar sobre o envio do Consolador. Este Consolador, que é o Paracletos, é aquele que nos acompanha no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A própria palavra Paracletos fala como advogado, como aquele que permeia as nossas questões e nos defende. Então é imprescindível, meus queridos, que pensamos que neste mundo nós não estamos só. Ele nos prometeu um outro Consolador, um Deus firme e forte que anda conosco, o próprio Espírito Santo. No capítulo 16 é mencionado que quando este Consolador chegar ao mundo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é a nossa oportunidade? Pregar a santa palavra de Deus, porque a ação do crescimento do Evangelho será dada sempre pelo aquele que convence o homem do pecado, o Santo Espírito. Ele é aquele que nos capacita para levar a santa semente da palavra de Deus. Bom, a palavra consolador está muito próxima daquilo que é aquele que nos ajuda, nos consola, advogado, que nos encoraja, que nos intercede mediante a Cristo. Veja, meus queridos, que Cristo garantiu, Ele deu o penhor, o Espírito, para que não nos deixaria só, mas nos acompanharia sempre. O Senhor nos deu o penhor da salvação, o Espírito Santo, e deixou bem claro que não nos deixaria órfão, ou seja, deixaria conosco o Espírito Santo para todo o sempre, até a consumação dos séculos. Pois bem, queridos,
Estamos de volta para tecer considerações do tópico 2. O Espírito habita os discípulos. Em princípio, nós temos o texto de João, capítulo 20, verso 22, onde, para o pastor Elienay, é crucial considerar o contexto que envolve os tais versículos do capítulo 20 de João, tanto o verso 21 quanto o versículo 22. Ocasião em que Jesus aparece glorificado após a sua ressurreição. Agora vejam, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com o corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior como ao imediato. Agora, no item 2, o autor fala sobre o sentido de, abre aspas, assoprou sobre eles, fecha aspas, o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera inúmeras interpretações teológicas. A Bíblia de Estudo Pentecostal, a BEP, que inclusive é uma Bíblia elaborada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, oferece uma observação do ponto de vista pentecostal sobre a interpretação desse verso. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar tem a finalidade, dentro não só desse espectro neotestamentário, como da Septuaginta, apresentar a ideia de fôlego de vida, como visto em Gênesis capítulo 2, verso 7. E ela é utilizada em Ezequiel 37, verso 9, no contexto de, abre aspas, assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, diz o autor, a expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito foi, abre aspas, soprado, fecha aspas, a fim de trazer vida nova, indicando uma nova perspectiva, ou por que não dizer uma perspectiva de novo nascimento, de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Portanto, a significância desse contexto dentro do seu sentido e arcabouço original é que esses discípulos receberam um sopro que é literalmente do Espírito, com a ideia de novo nascimento, de resgate, de reconstrução, não é? Como é dito pelo próprio autor ou dentro dos conceitos interpretativos, os discípulos receberam esse sopro com um indicativo regenerativo, isto é, novo nascimento, nova vida, nova concepção. Terceiro item, e fecho ele, portanto, no capítulo de número 2 da nossa programação, um episódio anterior ao Pentecostes. O texto de João 20, 22 também se lê, recebei o Espírito Santo, expressão que surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles. Desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados, governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. O que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora para que os discípulos propagassem o Evangelho, começando em Jerusalém e atingindo os confins da terra. Mas a verdade é que o Espírito já habitava, já dirigia a vida deles. Haja vista, meu irmão, minha irmã, que não é necessariamente dentro do espectro do pentecostalismo clássico, quando o sujeito é batizado no Espírito Santo, que ele recebe o Espírito Santo. Na realidade, você o recebe quando você, então, responde, se é que isso nos cabe, me permita essa maneira de me colocar, quando você responde ao chamado de Jesus. Jesus lhe encontra à beira do caminho, ele chama, lhe escolhe, lhe pinça, e essa maneira responsiva de lidar a esse convite faz com que o Pai, o Filho e a pessoa bendita do Espírito Santo habite em mim, em você. Não necessariamente essa habitação preciosa do Espírito Santo ocorrerá
quando do, abre aspas, batismo no Espírito Santo, como é defendido na teologia pentecostal. Isso, dentro da teologia pentecostal, é uma espécie de revestimento, onde o sujeito recebe uma capacitação para o exercício de uma função, ofício ou ministério. O que o texto diz e deixa claro é que você, querido irmão e irmã, que talvez não tenha vivido essa experiência especificamente volumosa dentro do pentecostalismo, a saber, definida como batismo com evidência em línguas estranhas, isto não significa que o senhor não tem o Espírito Santo, que a senhora não tem o Espírito Santo. O senhor e a senhora os têm, não só o Espírito como a pessoa bendita do Cristo e o Pai, porque é uma trindade. Esteja certo disso. A verdade é que o que ocorre a posteriori na história, do ponto de vista pentecostal, reforça, amadurece, enriquece, fortalece e reveste. O que acontece na sua história a posteriori do espectro pentecostal reforça, amadurece, reveste e enriquece. De maneira que, sejamos ou não convencidos dessa teologia, o que vale, sobretudo, é termos o fruto do Espírito enclausurado em nossa natureza, ao ponto de que ele, de fato, fale por nós, sem sequer haver palavra nos nossos lábios. Bom, chegamos aí ao tópico número 3. Quero agradecer ao pastor Diego pelas sábias palavras e por tudo que tem aí nos ensinado. Nesse tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. O que nós temos aqui de objetivo para ser cumprido nesse tópico? Evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no Pentecoste. O primeiro tópico, o subitem, vai falar aí de repente. O aparecimento de Jesus ali no capítulo 20 refere-se num período compreendido entre aquilo que ele ressuscitou e a descida do Pentecostes. Então, é uma capacitação prometida aos discípulos que é externada ali no capítulo 20, né? O Senhor glorioso aparece aos seus discípulos, confortando e motivando, dando-lhe ali uma capacitação sobrenatural do Espírito. O nosso subtópico 2, ele vai falar que todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que o ato da conversão, o Espírito realiza a regeneração. Contudo, desde a obra de regeneração, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e mais, revestidos do poder de Deus. E aqui, meus queridos, eu faço uma ressalva. Como que você tem buscado a ação do Espírito Santo? Você tem solicitado por intimidade a Deus o revestimento do Espírito, o batismo no Espírito Santo, este revestimento para enfrentar este mundo, né? O mundo que jaz no maligno? Peça esse revestimento, que o Senhor tenha essa promessa para nós nos dias atuais. Aquela promessa do Pentecoste, ela não findou naquele contexto histórico, ela está posta para os nossos dias. Veja que a promessa do Pai tem a ver com o derramamento de Espírito, conforme aconteceu aí no dia de Pentecostes. Pois bem, queridos, de volta cá estamos para concluir a aula de hoje, destacando que a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testificar do Senhor Jesus em todo lugar. Essa promessa perpassa a Bíblia, se manifesta no Pentecostes, mas está presente até hoje. Até a volta de Cristo, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo e batizando-o no Espírito Santo. Fique com essa reflexão no seu coração, que Deus te abençoe e que a presença do Espírito Santo seja sempre com e sobre você.